Sejam todos muito bem-vindos. Sou o primeiro sargento Luini, da seção de disciplinas acadêmicas da ESA. Nesta videoaula, referente à aula número 10, iremos corrigir os exercícios do capítulo 5 da disciplina de Estatística. Boa aula a todos. Questão número 1, extraída do Enem 2019. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em uma reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Vindo aqui para o gráfico, nós temos a população urbana e a população rural desses 5 municípios. E, extraindo do exercício, a gente verificou que a taxa de urbanização de município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Então, para cada município ali, a gente vai ter que pegar o valor correspondente ali da população urbana e dividir ele pelo valor total, pela população total do município. Ou seja, nesse denominador constará a soma das populações rural e urbana. Estou fazendo o cálculo aqui do primeiro município, vindo aqui para o gráfico, município de número 1 tem a população urbana de 8 mil. E a população total do município 1 será a população urbana mais a população rural, ou seja, os 8 mil mais os 4 mil. Então, nós teremos a seguinte razão: 8 mil dividido por 8 mil mais 4 mil. Ou seja, 8 mil, aqui no item 1, dividido por 8 mil mais 4 mil, que dá 12 mil. Isso gera aqui um resultado de 0,666. Temos aqui essa dízima periódica. Para o município de número 2, basta a gente calcular a sua razão, a gente vai pegar aqui nesse caso 10 mil, que é o valor que correspondente à população urbana, dividido pela população total, ou seja, as somas da população urbana com a população rural, ou seja, 10 mil mais 8 mil. Portanto, para o município número 2, nós teremos 10 mil dividido por 10 mil mais 8 mil, ou seja, 10 mil dividido por 18 mil. E vamos obter o resultado de 0,555. Para o município de número 3, 4 e 5, a gente vai proceder os cálculos aí da mesma forma, calculando aí essa taxa de urbanização. Então, para o município 3, vai ficar 11 mil dividido por 11 mil mais 5 mil. Para o município 4, 18 mil dividido por 18 mil mais 10 mil. E para o município 5, teremos 17 mil dividido por 17 mil mais 12 mil. Então, obteremos aqui, respectivamente, para o município de número 3, 0,6875, 0,6428 para o município 4 e 0,5862 para o município 5. Logo, deverá ser o município 3, ou seja, aquele que vai receber um investimento aí em infraestrutura, porque é um município, que a gente pode verificar aqui pelos valores das taxas de urbanização dos 5 municípios, é aquele que possui o maior valor, ou seja, possui a maior taxa de urbanização. Logo, a resposta aqui é o município número 3, ou seja, letra C. Exercício número 2, extraído do Enem de 2018. A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017 no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Aqui então nós temos um gráfico. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Então ele quer saber qual que é o valor correspondente ao ano de 2014, lembrando que ele está aqui, tem aqui um decrescimento linear,
Então, para o cálculo da respectiva porcentagem referente ao ano de 2014, basta a gente apenas fazer a média aritmética, ou seja, 67% mais 59% dividido por 2, que vamos obter aí um resultado de 63%. Ou seja, aqui no caso do gráfico, eu fiz uma média aritmética entre esses dois valores, ou seja, 67% mais 59% e dividi por 2, ou seja, calculei o próprio ponto médio aqui desse nosso decrescimento refletido aqui por este gráfico. Então, resposta, portanto, 63%, bate a alternativa letra bravo. Questão número 3, Enem 2017. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o modo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Então, aqui nós temos um gráfico, aqui no eixo vertical nós temos a aceleração em metros por segundo e no eixo horizontal nós temos o tempo em segundo. E aqui nós temos a legenda dos 5 tipos de cintos, do cinto número 1 ao número 5, que dá para a gente verificar aqui em virtude aqui do seu formato, dos seus pontilhados e de suas cores. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, extraindo ali do enunciado, o risco de lesão interna está ligado à intensidade da força de frenagem e, portanto, à intensidade de aceleração do carro. Diante disso, o cinto número 2, correspondente ao de menor aceleração máxima e, portanto, o de menor risco de lesão. Então, voltando aqui um gráfico, a gente percebe aqui que o cinto número 2, ou seja, que possui esse traçado aqui, é o que possui a menor aceleração máxima e, consequentemente, vai apresentar o menor risco de lesão. Sendo assim, a alternativa correta, a letra bravo, ou seja, o cinto de número 2. Questão número 4 do Enem 2017. A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xenon e LED, diodo emissor de luz. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda, UV, E e V. São as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Sendo assim, nós temos aqui um gráfico, que nós temos aqui no eixo vertical a intensidade emitida, e no eixo horizontal nós temos aqui o tipo, aqui, o comprimento de onda dos raios ultravioletas e dos infravermelhos. Sendo assim, a pergunta é feita: qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? Lembrando que o desejo do arquiteto, ele quer iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, ou seja, quer iluminar bem, mas com pouco aquecimento do ambiente. Então, fazendo aqui a visualização do gráfico, fazendo a sua devida análise, temos que a lâmpada LED, dentre as soluções apresentadas, é a que mais emite na faixa do visível. Além disso, a intensidade emitida na faixa do infravermelho é desprezível, o que melhor atende o desejo do arquiteto, que é o de não acrescer em demasia o ambiente. Ou seja, ele vai ter uma boa iluminação através dessa lâmpada de LED, analisando aqui os gráficos, vai ter uma boa iluminação e também não terá um aquecimento em demasia do seu ambiente. Então, a gente verifica que pela intensidade emitida e pelo comprimento de onda aqui dos raios ultravermelhos e infravermelhos. Então, a alternativa correta, letra E, LED. Questão número 5 do Enem 2019.
Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtores deveriam produzir juntos um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. Então, nós temos aqui um gráfico de setores, onde a região centro-oeste apresenta 38,3%, região sul 37,2%, a sudeste 11,4%, nordeste 10,4% e norte 2,7%. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de tonelada de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor aproximado de. Sendo assim, a gente pode verificar, fazendo a análise ali do nosso gráfico de setores, que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. Isso a gente extrai o dado aqui do nosso exercício, do próprio enunciado do exercício. Tá ok? Que em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões de toneladas em 2012. Sendo assim, as duas maiores regiões é a Centro-Oeste, com 38,3%, e a região Sul, com 37,2%. Logo, somando a porcentagem de ambas regiões, nós vamos obter um total aqui de 75,5%. Neste momento, a gente tem que fazer uma regra de 3 simples para calcular o valor absoluto da região sudeste, que possui 11,4% da safra de 2012. Então, o que nós teremos aqui, portanto, a nossa regra de 3? 75,5%, ou seja, das duas maiores regiões produtoras, corresponde a 119,8 milhões de toneladas. Fato esse que a gente extraiu do próprio enunciado do exercício. Agora, ele quer saber qual é a porcentagem da região sudeste em relação a essas duas maiores regiões produtoras. Então, 11,4% corresponderá a X. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, a gente vai fazer aqui a nossa multiplicação, 119,8 vezes 11,4 dividido por 75,5. Então, para simplificar os cálculos, a gente ajustou aqui o 119,8 para 200. Tá? Portanto, nós temos que X é igual a aproximadamente 18,1 milhões. Então, resposta, letra delta. E fazendo assim a solução da nossa questão. Bom estudo a todos. Fé na missão.